No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu gosto de começar o programa falando de algum tema específico. E hoje vou falar um pouquinho sobre a questão, uma das questões centrais da sexualidade, em particular da sexualidade feminina, que é esta preocupação excessiva com o orgasmo vaginal. Na realidade, essa preocupação ela é masculina e feminina. Fica todo mundo extraordinariamente preocupado com este tema. Isso um pouco pode ter uma base biológica, uma base orgânica, quer dizer, da natureza do fenômeno sexual, que ele tenha seus vínculos com a questão da reprodução. Mas, na realidade, havia também toda uma concepção, principalmente no pensamento psicológico da primeira metade do século XX, né, em que a maturidade emocional e, portanto, também sexual, levava o prazer, vamos dizer assim, sexual feminino para a região vaginal. E sendo que, então, o prazer clitoriano seria um prazer imaturo, infantil, mais inadequado. Essa obsessão, então, ela se completava ainda com a ideia de que o orgasmo ideal deveria ser aquele simultâneo, orgasmo feminino simultâneo à ejaculação do homem. Então, tudo acontecia simultaneamente e como se tivesse sido pré-combinado tudo, e envolvendo quase que uma tendência feminina de ir atrás do ritmo masculino, como se, na realidade, a mulher, como na dança, parecido com o que acontece na dança, em que a mulher a mulher legal, a mulher leve, é aquela que acompanha os passos do homem espontânea e naturalmente. Então, essa era a ideia também de que a estimulação fora da vagina, principalmente a estimulação clitoridiana, era uma estimulação das preliminares. E depois o orgasmo tinha que ser vaginal e simultâneo com a ejaculação do homem. Uma ideia que, no fundo, de alguma maneira, subentende uma certa submissão da mulher à maneira de funcionar do homem. A mulher, se o seu parceiro fosse um indivíduo que ejacula rapidamente, ela deveria conseguir ter a resposta orgástica dela rapidamente. Se ele fosse mais lento, ela deveria se adequar ao ritmo e à velocidade do homem. Evidentemente que a ideia pode ser muito boa, mas na prática não funciona, né? E a grande maioria, a boa maioria, 2/3 mais ou menos das mulheres, não consegue esse tipo de transposição da ideia para a prática. E na prática, na realidade, o que acaba acontecendo é que, em virtude deste equívoco da ideia, que na verdade hoje ninguém mais pensa na vagina como a região da maturidade da mulher, e nem se pensa que o orgasmo clitoridiano é um orgasmo imaturo. O que se pensa é que ele é mais biológico, mais natural, mais espontâneo na mulher, mas que, como existe essa obsessão pelo vaginal, a estimulação clitoriana ela é lerta, quer dizer, pouco tempo, ela é praticada por tempo mais ou menos curto, porque ao longo deste tempo, apenas como preliminar, para esquentar, visando sempre que a relação vai terminar, de fato, na relação, no orgasmo vaginal. Na prática, o que acaba acontecendo é que não dá orgasmo na estimulação clitoriana, porque a estimulação é muito curta, a não ser nas situações em que a mulher se masturba. Então, na masturbação feminina, ela tem o orgasmo. Na prática da relação interpessoal, ela não consegue orgasmo porque, na verdade, aquilo é só um preparatório para o que teria que ser o orgasmo efetivo num casal, que seria o vaginal, o que, na realidade, não acontece. As mulheres, então, ou fingem orgasmo ou ficam frustradas. É o que acaba acontecendo na prática, e é uma coisa lamentável, porque as pessoas deveriam tratar de entender que realmente a vagina não é obrigatoriamente a única forma de prazer feminino, até pelo contrário, é bastante difícil que o orgasmo se dê pela região da vagina. Muito bem, agora vamos para o nosso primeiro cliente ao vivo. Seu nome, por favor? É Fernanda. Pois não, Fernanda. É sobre o meu casamento, que eu queria um conselho. Sim. É o seguinte, eu fiquei casada há 10 anos e tive 2 filhos, um casamento muito bom, só que ele foi trabalhar em outro país. Ele
vai fazer 4 anos que ele foi, ele me manda dinheiro e não me deixa faltar nada, mas ele não pensa em voltar tão cedo. Ele não fala em voltar, fala que ainda não está na hora de voltar. Aí eu fico querendo saber o que eu posso esperar. Será que ele nunca vai voltar? Será que ele não quer me falar que não vai voltar? Eu fico, às vezes, achando que eu estou perdendo meu tempo. Quantos anos você tem, Fernanda? Hoje eu estou fazendo 33. 33. E ele, qual é a idade? Ele tem 36. Sim. E ele está há 4 anos seguidos trabalhando fora, não voltou nenhuma vez para cá? Vai fazer 4, vai fazer 4. Não voltou nenhuma vez? Não voltou. E você foi visitar ele alguma vez? Não fui não. Por quê, hein? Não, por condições financeiras mesmo, porque ele foi para ganhar dinheiro para depois voltar. Sim. Ele foi para ficar 2 anos, na verdade, já vão fazer 4. Sim. E ele está contente lá? Vocês, Olha, além do dinheiro, vocês conversam? O objetivo dele era juntar dinheiro. Ele está satisfeito porque ele está conseguindo juntar esse dinheiro que ele pretendia. Sim. Mas, assim, enquanto isso, o tempo está passando, os filhos estão crescendo, eu estou envelhecendo às vezes eu penso, tem muita gente que, a gente está numa situação dessa, tem gente que fala muita coisa na cabeça da gente. Tem gente que fala assim, você está perdendo seu tempo, deve ter armado outra por lá, você está aí sozinha, não sei o quê. Tem outras pessoas que falam que não, nossa, que bom que ele é assim esforçado, que vida boa que ele te dá. Então, assim, eu fico sem saber o que pensar, o que esperar, eu fico com medo tem horas que eu fico pensando que eu estou perdendo meu tempo, que eu devia cuidar da minha vida, esquecer ele, e tem horas que eu fico pensando que não, que nossa, eu tenho que ficar quieta esperando que ele vai voltar. Mas me diga, quando ele foi, Fernanda, vocês tinham combinado isso? Era uma coisa de vontade de não, vocês dois? ele sempre quis ir. Eu não queria que ele fosse, não, mas ele queria ir, que o sonho dele é comprar uma terra, uma fazenda e tal, e ele sempre queria ir. Sempre quis ir, todo esse tempo de casamento ele sempre quis ir. E você sempre foi contra? Eu sempre fui contra. Sim. E agora, enquanto ele está lá fora, vocês se conversam, vocês se comunicam, vocês falam no telefone? E aí, qual é a conversa dele? É a conversa de quem tem outra mulher ou é que conversa de quem está trabalhando duro e está pensando em voltar mesmo? Pois é, a conversa dele é sempre muito preocupado comigo, com os filhos, preocupado com a nossa vida aqui. Não tem, assim, não me trata, assim, eu sinto que ele não tem outra. Eu acho que se tivesse, ele não faria o que ele faz por mim. Mas as pessoas falam muito na minha cabeça, você é muito bobo, um homem jovem, ele é um homem muito bonito. Ele deve ter arrumado outra lá, você é muito bobo, o homem não fica sozinho. E eu muitas vezes eu perguntei pra ele isso. Eu já falei assim, me fala, mesmo que, sabe, se for, vai me doer, mas me fala a verdade, você já arrumou outra. E ele, não, eu tô aqui a trabalho, eu tô aqui para trabalhar, eu sinto a sua falta, igual você sente a minha, mas uma hora isso vai acabar, uma hora eu vou voltar. Mas, sabe, é muito tempo, 1 semana já é muito tempo, imagina. E aqui ele sempre trabalhou viajando também. Só que, assim, 3 dias, 4 dias depois voltava, mas ficar esse tempo todo sem se ver... Tem hora que eu penso que eu realmente estou deixando minha vida passar e... Então, Fernanda, é difícil de dizer exatamente qual é a coisa sábia para você fazer. Na realidade, ele foi, sem a sua concordância, você acabou tendo que aceitar porque não tinha muita escolha. E realmente 4 anos é um tempo comprido. Ele, evidentemente, se está com essa finalidade de ganhar dinheiro e está conseguindo ganhar dinheiro, dificilmente vai largar isso, porque é a oportunidade também da vida dele, não é? De tentar reverter a situação financeira dele ou de vocês. É uma questão de aposta, entendeu? Eu não acho que a história dele é a história de quem realmente já ajeitou a vida dele por lá. Não vou jurar nem botar a mão no fogo por ninguém que eu não conheço, mas de todo modo não parece a história de um indivíduo que tá atrás de outra vida por lá. Porque senão ele não estaria, talvez, tão atento, tão atencioso, e nem mesmo mandando o dinheiro para cá como está fazendo. Então a impressão que dá é que ele está empenhado em algum momento voltar, sim, e realizar o sonho dele. Agora, quanto tempo ele vai ficar mais? E qual é a sua capacidade de tolerar tudo isso? Isso só você que pode responder, e qualquer pessoa que aconselhar está sendo um pouco irresponsável. Então todo mundo que fica falando para você qualquer coisa do tipo, olha, larga a mão de ser tonto, porque esse cara, na realidade, está
atrás de outra vida lá, ou o inverso, eu acho que ambos estão falando coisas que não têm muito pé nem cabeça. Na realidade, ninguém sabe o que está acontecendo por lá. Se ele voltar e voltar bem e animado com você, você não é tonta. Se ele, na verdade, não voltar tão bem, você foi tonta. Na realidade, a gente vai saber só depois. Precisa arriscar se você acha que vale a pena. Se você acha que ele é um cara legal, dos 10 anos que você viveu com ele, você acha que ele é uma pessoa de caráter, eu acho mais que vale a pena você esperar mais um pouquinho. E avisar ele que está no limite das suas forças. Muito obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail de um ouvinte que não pediu para não ser identificado, que diz assim: Dr. Flávio, tenho 40 anos, sou casada e tenho que ajudar a minha mãe mensalmente, pois a vida dela é caótica. Ela não sabe lidar com dinheiro e é dependente de calmantes. Mas o problema não é ter de ajudá-la, pois isso não me sobrecarrega. A questão é o comportamento do meu irmão. Ele não trabalha, não ajuda em nada e, além disso, rouba dinheiro da minha mãe, aproveitando-se da vulnerabilidade dela. Como devo lidar com isso? Então, meu ouvinte, eu tenho muita tristeza quando eu ouço histórias parecidas deste gênero, que são muitas, infelizmente, né, onde a gente vê o grau de violência e o grau de deslealdade e de indecência mesmo dentro da família, não é? Então, o seu irmão parece ser uma pessoa de caráter muito precário, se é que tem algum, né, e que realmente não se sente nem um pouco constrangido com a ideia de tirar o dinheiro da sua mãe, se aproveitando da fraqueza dela, né? Na realidade, você não pode deixar de dar o dinheiro para sua mãe. Se puder tentar dar mais as coisas em termos materiais concretos, ou seja, dar realmente, sei lá, fazer as coisas da comida, fazer coisas ligadas a dar coisas concretas da casa, ao invés de deixá-la muito com dinheiro vivo, porque senão isso aqui só vai continuar estimulando a roubalheira por parte do seu irmão. Na verdade, ela não tem como se defender dele e nem você, a não ser tentando dividir esse dinheiro em vários pedacinhos, tentando dar em mercadoria as coisas que você tem que dar para sua mãe e talvez pedindo a ela para ser um pouquinho menos tonta, mas eu duvido, porque este deve ser um daqueles filhos que a própria mãe tem medo de falar não, porque tem medo da própria violência dele. De todo modo, muito obrigado pela sua participação e tomara que as coisas caminhem melhor para você aí. Muito bem, temos mais uma ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Helena. Pois não, Helena. É o seguinte, doutor, eu conheci uma pessoa há 30 anos atrás. Quantos anos você tem agora? 56. Sim. E ele era separado da esposa, morava com a esposa, com a mãe, né? Quantos anos ele tem agora? 61. Sim. E durante esse tempo todo, a gente namorou, durante um ano de relacionamento eu engravidei, só que a nossa filha morreu. Sim. E ele não me levava a passear, nada. Depois ele começou a me levar a passear, passeios, churrascaria, tudo. E a gente foi vivendo dessa situação. Ele com a mãe, eu sozinha e a esposa da casa dela sozinha também. Ele tem um filho que já é casado. E eu gosto dele, eu me sinto bem com ele, só que eu fico sempre sozinha, porque ele parou de me levar a passear. Eu tive um câncer de mama, ele não me leva mais em lugar nenhum. Mas ele me ajuda em tudo. Inclusive, eu tive alta do INSS, eu estou com dívidas e ele que paga tudo. Eu gosto dele. A gente na cama se entende muito bem. O senhor entendeu? Sim, mas então ele não leva para passear? O que isso tem a ver com o câncer na mama? Não. Você acha que ele tem vergonha? Não. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, porque antes de eu operar a mama, ele já estava assim, frio comigo, de não me levar em lugar nenhum. E eu cobrava, ele falava que estava cansado, que não sei o quê, entendeu? E eu sou evangélica e eu não posso estar nessa situação com ele. E eu cobro uma situação de casamento e ele fala para mim esperar. Já estou esperando há 30 anos. Com a idade que eu estou e eu gosto dele, sinto bem, já mandei ele embora, a gente volta. Então eu não sei o que eu faço, porque na idade que eu estou, eu fico pensando, se eu vou começar com alguém, vai começar tudo de novo, não sei se eu vou me dar bem com essa pessoa. E ele continua não vindo me levar a lugar nenhum, só vem me ver, temos um relacionamento e vai embora.
Sei. Com que frequência ele vem, Helena? 2 vezes por semana, 3, depende. Você acha que ele tem outras namoradas? Eu tenho certeza. Mas eu não consigo me largar dele e ele não quer largar de mim. E eu não sei se eu estou presa nisso, porque minha mãe morreu em março de 84 e nossa filha também, né? Sim. Eu não sei se eu me agarrei a ele, eu não sei se eu estou... Você não tem outros parentes? Tenho, mas assim, eu moro sozinha, né? Sei. Tem minhas irmãs com a vida delas. Mas a minha situação perante a igreja, perante a mim mesmo, entendeu? Mas, Helena, isso aqui já são 30 anos. 30 anos. Agora que você resolveu... Não, sempre falei, mas... mas eu digo, eu digo que se as cobranças não funcionaram até agora, não vai também não vai mais. funcionar mais. Às vezes eu chego assim, eu quero deixar assim como tá, mas eu fico pensando assim, se eu morrer, pode me chamar de ignorante até, eu tenho medo de morrer e cair nesse pecado, entendeu? Não, mas eu acho que eu não entendo muito da sua fé religiosa, mas eu não sei se o pecado só se consuma na hora da morte ou se já pecou ao longo desses 30 anos. Então eu não sei se faz muita diferença o jeito como você vai morrer. O que eu acho é o seguinte, eu acho que existe um sonho, praticamente em todas as mulheres, de casamento. O meu é esse mesmo. Então, mas na realidade, aqui parece que esse sonho não vai se realizar. Então, eu acho que você também, nessa altura da vida, com 56 anos, não sei se vale muito a pena você ser radical e romper essa relação. Eu acho que é melhor se acomodar desse jeito, né? E não fazer cobrança, porque se há uma coisa que eu garanto para você que não funciona, é cobrança. Então, pode até ser que as coisas ainda aconteçam do jeito que você quer, mas na realidade não vai ser em função das suas pressões ou cobranças, porque isso definitivamente não funciona, né? Muito obrigado pela sua participação e agora temos aqui um e-mail de um outro ouvinte que também prefere não se identificar, que escreveu o seguinte: doutor, eu tenho 41 anos, sou casado. Até os 27 anos mantive uma relação incestuosa com minha irmã, que é 4 anos mais velha. Começou quando eu tinha 9 anos como uma brincadeira, mas depois evoluiu para uma relação mais séria. Após meu casamento, nós nos afastamos. Ela hoje é evangélica e deve se sentir muito culpada. Eu, por outro lado, não tenho traumas. Isso é normal? Nunca conversei sobre o assunto com ninguém. Então, na realidade, não é raro que na infância e início da adolescência, irmãos tenham algum tipo de intimidade sexual. Sempre é um tipo de intimidade sexual, vamos dizer, que começa como brincadeira, mas pode perfeitamente ganhar um caráter de uma coisa mais consistente mesmo, com relações regulares, né? Aqui não fica muito claro o que aconteceu na sequência com a sua irmã. Está claro que você se casou, eu não sei se ela se casou também ou não, e saber quanto isso pode ter interferido negativamente na psicologia dela. Pode ser que para ela tenha sido mais marcante e tenha dado um caráter mais doloroso, mais negativo, mais nefasto do que aconteceu para você. Para você parece que, na verdade, passou e não deixou o rastro muito relevante. Sorte sua. Mas, na verdade, aqui tudo leva a crer, pelo jeito como você fala, que o mesmo não foi tão leve ou sem traumas para a sua irmã. Se ela acabou tendo prejuízo maior na vida depois por causa disso, também não há o que você possa lamentar ou lastimar, porque se ela era 4 anos mais velha, uma boa parte dessas brincadeiras, quando aconteceram na ocasião, foram mais por responsabilidade dela até do que sua, não é? Você tinha 9, ela já tinha 13 anos. Você não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ela já sabia muito direitinho o que era, em que consistia esta brincadeira. Evidentemente, eu torço para que ela não tenha se deixado marcar muito intensamente, mas isso não dá para saber. É claro que é tudo normal, é normal o trauma, é normal você não ficar tão magoado, é normal que possa ter prejudicado mais a ela, mas enfim, a vida é assim mesmo. Vamos torcer para que todo mundo fique bem no final. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Eu gostaria de não me identificar. Pois não. É o seguinte. Eu sofri um abuso sexual aos 15 anos de idade. Pois não. Quantos anos você tem agora? Agora eu tenho 54. Pois não. E quando eu tinha 15 anos
foi quando eu tinha 15 anos, né? E aos 23 anos de idade eu sofri um estupro. Sim. E o que acontece? Eu não consigo confiar, assim. Eu até quero ter um relacionamento. Só que... Esse eu não estupro consigo. aconteceu em que situação? Eu vinha do trabalho e fui abordada por um rapaz Na rua? na rua. Sim. E aquilo ninguém ficou sabendo, minha Sim. família não ficou sabendo. E desse abuso ficaram sabendo? Dos 15 Não. anos? Do 15 sim, que houve até problema na minha família, teve muita briga, tudo. Minha mãe se separou do meu padrasto por causa disso. Era ele o que abusava? Sim. Sim. E quando minha mãe engravidou de mim, o meu pai me rejeitou, Sim. dizendo que eu não era filha dele, porque eu nasci 10 dias após o prazo estabelecido, né? E eu acho que essa coisa está influenciando em mim porque eu não consigo confiar em ninguém. Você acabou tendo algum relacionamento mais ou menos sério ao longo? Sim, eu me casei e não tinha orgasmo com meu esposo. Eu tive 2 filhos, vivi quase 5 anos e aí ele arrumou outra pessoa e foi embora. Sim. Você não tem mesmo motivo nenhum muito grande para confiar, não é? A sua história não permite a você confiar demais. Só nos homens ou você, na verdade, não tem muito motivo para confiar nas pessoas em geral? Nas pessoas também. Eu sempre... Uma coisa que eu não... eu tenho uma memória que eu acho fantástica e ao mesmo tempo eu acho ruim, porque as coisas boas que as pessoas fazem eu lembro muito e as ruins também eu não consigo perdoar. Sim. Você tem um temperamento mais estourado ou mais manso? Até uma certa idade eu aguentava tudo calada. Sim. Mas eu estou numa fase agora que eu explodo por qualquer coisa, eu não suporto mais nada, entendeu? Sim. Quando a pessoa passa uma vida, assim, como um boizinho de presépio, sempre falando sim, 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 sim. E agora eu estou de uma forma que eu brigo até com a minha sombra. Você mora com parentes ou mora sozinha? Eu moro com a minha mãe, que tem 86 anos, um primo que tem 60 e um tio que nos visita regularmente, que tem 82 anos. E eles, assim, eu não consigo ter um relacionamento bom por causa da própria idade. E com os seus filhos? Eu tenho uma filha que é casada, né? O diálogo é bem pouco também. A gente conversa, mas eu tenho a impressão que eles não confiam muito em mim. Você confia neles? Tem alguma pessoa que você confia? Que eu confie? Eu quero saber o seguinte, se você é desconfiada com motivos como esses casos das desconfianças com os homens, que obviamente você ficou aí com uma lista que torna difícil para você ter um pouco de coragem para novos envolvimentos, isso eu entendo. Mas eu quero saber se você também é uma pessoa um pouco desconfiada demais e que fica sempre muito aflita assim, diante de qualquer situação. Por exemplo, dos seus 2 filhos, tem um que você confia plenamente? Confio a ponto de me abrir, de conversar com eles. Ou de deixar a sua carteira do lado deles e sair de perto sem medo. Sim, nesse sentido eu confio, sim. Mas não, confio. Se confidenciar, não. Confidenciar mais com o meu filho, que meu filho é mais parecido com ele. Ele teve alguns problemas em relação a abuso, né? Sim. E a gente se abre mais um com o outro. Não que ele saiba tudo, né? Mas a gente se abre mais. Agora minha filha, ela é mais introvertida. Sim. Não é de falar dela. Tudo bem. Então, eu penso o seguinte, na verdade, o que eu acho mais importante é o seguinte, que a gente tem que selecionar. Tem pessoas confiáveis, outras não confiáveis. A história de vida da gente influi muito também sobre o fato da gente ser mais capaz de confiar ou não. Essa é coisa de ser, talvez, vaquinha de presépio, pode ter levado você a confiar um pouco indevidamente e a ser um pouco ingênua em certas situações no passado. Essa postura atual de ficar também brigando com tudo e com todos também não me parece grande coisa. Mas, de todo modo, se você pudesse buscar um pouco de ajuda psicológica para botar a ordem nesse seu passado e limpar um pouquinho
essas histórias todas, conversando, convivendo mais intimamente com algum profissional de psicologia, eu acho que ele fazia muito bem. De todo modo, muito obrigado pela sua participação. Temos então mais uma pessoa na linha, ao vivo. Seu nome, por favor? Renata. Pois não, Renata. Eu sou a Renata do Brooklyn. Pois não. Então, doutor, é o seguinte, eu saio com uma pessoa, é um relacionamento até descontínuo, né? E dura já uns 3 anos e meio. E o que eu acho estranho é que essa pessoa, ela não me beija, ela esquiva e ela também não toca no genital, né? No meu. Mas gosta que eu faço isso com ela, né? Aí eu fico um pouco, assim, perplexa. No caso, o que levaria uma pessoa a fazer isso, né? Já que a nossa troca, assim, energética, de carinho, é muito boa. E eu não... Como eu tenho conhecimento, assim, de corpo, de encoraçamentos, né? Então, eu vi que era uma pessoa que eu tinha que tratar com mais afeto, com mais sequência, e não chegar e falar o que era de cara. Então, acho que já chegou num ponto, já que dura 3 anos e meio, de eu esclarecer isso, que isso não é legal e que eu não me sinto Quantos bem. anos você tem, Renato? 34. E ele? 23. 23? É. Então é preciso, talvez, eventualmente, quer dizer, que vocês começaram a namorar, ele tinha 21 anos, né? É. Ele tinha bastante experiência antes de você ou não? Acho que não, viu? Acho que não também. Então a impressão que dá é que você deveria explicar um pouco melhor para ele como é que você gosta que aconteçam as intimidades físicas. Porque ele então penetra sem fazer nenhum tipo de carinho externo em você, é isso? No clitóris? Faz superficial, mas não toca lá. Sei. Não toca. E gosta que você toque nele? Gosto. Sei. Ele gosta que você faça sexo oral nele também? Gosto. E ele não faz? Não. Sei. Mas Quando eu insinuo, porque eu não peço nem nada, quando eu insinuo, ele não continua, ele esquiva, aí eu bloqueio, eu falo, tem alguma coisa aí errada. Na verdade, ele talvez não teve experiência suficiente, ou ele realmente pode se sentir constrangido, pode se sentir até um pouco, vamos dizer assim, com aversão, até por inexperiência, né? Eu acho que seria o caso, sim, de você mais ou menos claramente explicar para ele as coisas como é que são e como é que você gosta. Né? Agora, o fato de não beijar também não tem nada a ver com isso. Qualquer menino, por mais inexperiente que seja, é do beijo, né? Ele nunca beijou? Não. Sim. Então, assim que eu lembre, no primeiro encontro houve, mas depois não mais. Sim. E essa é uma história que você acha que vai ter continuidade? Vai longe isso aí, Renato? Acho que vai. Você gosta dele? Gosto, eu tenho paciência de lidar. E eu percebi que, assim, no início era muito rápido. Eram encontros de 30 minutos, agora já dura mais. Então, assim, houve mas escuta, dura mais, mas até isso virar alguma coisa mais séria vai demorar uns 30 anos também, que nem a outra. Mas assim, eu acho que eu não penso em coisa muito séria com ele. Sim. Eu penso mais em curtir o momento. E é uma pessoa que eu tenho afeto, eu não tenho assim... Você não tem pretensões de compromisso com ele nem com ninguém? Com alguém, sim. É porque eu vejo que se ele continuar desse jeito, não tem condições, né? Sim. Ele é muito efêmero, muito... Então, mas isso não te leva a pensar em romper com ele e buscar uma relação um pouco mais adequada e com mais futuro para você, não, né? É um tanto confuso para mim, porque eu não quero romper uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto da presença dele, então eu não queria romper, assim, por nada, por esse motivo, não. Não seria o caso. Sim. Então, Renato, eu acho que se você não quer romper, apesar de que isso também não tem nenhum sinal de que vai andar muito, muito melhor do que isso, né? Então você deveria, não digo ser tão impaciente, nem ficar pressionando demais, mas também essa paciência exagerada, na verdade, só ajuda a pessoa a ficar acomodada na situação que está, né? Então eu acho que um pouquinho você poderia dar uma prensada aí na direção de que a coisa caminhe um pouquinho mais perto
daquilo que você gostaria, ou seja, explicar para ele que você também gosta de receber agrados e carinhos, que gosta de beijo, que gosta de ser estimulada na região do clitóris e que não só a rápida penetração vaginal, que isso pode ser muito agradável do interesse dele, mas não é exatamente o seu projeto. Ainda que você não pretenda nada de muito sério com ele, e pelo jeito com ninguém, porque se você tem paciência e vai gastar uns 10 anos aqui com esse, você, evidentemente que quando tiver vontade de algum compromisso mais sério, não sei se vai ter também tantas facilidades assim. Não estou defendendo, não, eu acho que cada um tem que só saber muito bem o que está fazendo e onde está metido. Não esperar que saia coisas da onde provavelmente não vai sair. De todo modo, muito obrigado pela sua participação, e temos agora uma pergunta gravada ao longo da semana aqui. Doutor Gikovati, gostaria de saber que espécie de tratamento dar a uma criatura de 80 anos que entra em depressão, que se acha apaixonada por um homem de 50 anos. A pessoa está morrendo. Trata-se de uma amiga minha de muitos anos, que eu não tenho um meio de ajudá-la. Não sei como ajudá-la, pois não sei se isso realmente é doença, se é falta de senso do ridículo, não sei. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Uma mulher de 80 anos, que tem um relacionamento há 14 anos, sabe que o homem tem outra, e quer esse homem a si mesmo e se desespera porque ele diz: você sabe que eu tenho essas mulheres, mas volto para você. Então, na realidade, não é doença absoluta, nem falta de senso de ridículo, porque na realidade esse homem volta. Existe uma relação há 14 anos aí, quer dizer, a primeira ideia, quando eu estava ouvindo a primeira parte da sua pergunta, Nélia, na verdade era de que quase era um delírio, vamos dizer assim, um quadro psicótico próprio de uma senhora de 80 anos que está deprimida e eventualmente até com alguma outra doença degenerativa cerebral, né? Mas não parece ser essa história, porque se a história existe há 40 anos, há 14 anos, então na verdade ele começou quando ela tinha 66, e esse cidadão que hoje tem 50 anos, mesmo tendo outras mulheres, também tem alguma coisa com ela, o que na verdade significa que ela pode estar deprimida e meio talvez até deprimida por força de outras coisas relacionadas com a idade, mas de todo modo tem alguma coisa aí que de fato acontece. É evidente que se ela pudesse ficar num quadro, ficar fora do quadro depressivo, talvez tivesse um pouco mais de bom senso para lidar direito com essa situação. Talvez o mais relevante aqui seja, então, ajudá-la pressionando ela na direção da busca de um médico com o intuito de tratar esse quadro depressivo que ela tem e que pode, tratando isso, melhorar a disposição dela e ajudar ela a ter uma visão mais clara da situação. Muito obrigado pela sua pergunta gravada aqui e temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Oi, boa noite. Eu gostaria de não me identificar também. Pois não. Hoje ninguém quer se identificar. Deixa eu te falar, eu tenho há 5 anos que eu sinto uma atração muito grande pelo meu cunhado. Sei. E eu percebo também que ele tem essa atração por mim. Sei. Mas a coisa não desenrola, não acontece nada. Mas aí eu procuro sair dessa relação, né? Só que parece que ele não deixa, parece que ele sempre vem atrás. Toda hora que ele se sente assim perdido, que eu não estou mais dando atenção, ele vem, quer fazer um carinho, quer ficar puxando papo. Eu não entendo isso está me deixando muito, muito chateado. Nada, eu não entendi. Ele faz carinhos que são carinhos sexuais? Não. Sem nada com conotação sexual. Sempre por carinhos de cunhado, de amigo mesmo. Okay. De ficar perto, de pegar, de namoro, essas coisas assim, mas nada de conotação sexual. Sei, mas esses parentescos como é que é? Você é casado com... Não, eu sou solteiro. E ele? Ele é casado com a minha irmã. Ele que é casado com a sua irmã, mas você é solteiro. Isso. Você é... E essa coisa... Quantos anos você tem? Oi? Qual é a sua idade? Tô 38. 38.
Sei. E você tem outras experiências sexuais Não, assim, na realidade eu tenho um relacionamento com uma mulher também. Sei. Mas com ele é uma coisa diferente, é estranho pra caramba o que acontece, né? É mais sentimental do que... mais sentimental, assim. Da sua parte também? Da minha parte também. Sim. Aí eu procuro me distanciar. Quando eu me distancio, ele volta. Ele vem em cima. Vem em cima. E se ele se distanciar, você também vai em cima? Não. Eu me distancio mesmo. E é justamente o que eu gostaria de fazer. Sim, então eu acho que é o que você deveria fazer, porque se essa situação está te atrapalhando, se esse tipo de fascínio não faz bem para você e não leva para lugar nenhum, é o que você devia fazer. Além de tudo, mesmo se fosse porque isso parece uma relação de amizade que acabou ganhando uma conotação um pouquinho mais forte do que isso por parte dele e que acabou levando você a entrar um pouco no jogo, é isso? É isso mesmo. Então, eu acho que, na verdade, pode até envolver algum tipo de fantasia erótica da parte dele, pode até, de alguma maneira, acabar envolvendo também da sua parte, mas não vejo vantagem nenhuma para você e acho que é uma encrenca tão grande essa no plano da vida familiar aí, que a única coisa sábia para fazer numa situação dessa, se não é absolutamente essencial para você, ir levando em conta o seu interesse e também o interesse, vamos dizer, da sua irmã e da família como um todo, é você se afastar e ir atrás da sua vida pessoal, tratar de procurar o seu rumo, porque aqui só vai aparecer encrenca da brava, não é? E essa encrenca grande, se você puder evitar, eu acho que você faz muito bom negócio. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui mais um e-mail, que é o do Jamil, que nos enviou o seguinte. Doutor Flávio, tenho um amigo que conheço desde a época da faculdade. Somos muito companheiros. Ele tem uma autoestima muito baixa devido a uma deficiência numa das pernas. Há 2 anos comecei a namorar e meus problemas começaram. Ele e minha namorada entraram em conflito com troca de insultos, até o momento em que tive de escolher em qual lado ficar. Obviamente, fiquei com minha namorada, que é uma pessoa muito boa. Meu amigo decidiu então se afastar. Não gostaria que as coisas fossem resolvidas desta forma. Devo insistir nesta amizade? Então, Jamil, parece que este seu amigo, na realidade, ficou discretamente enciumado, ou não tão discretamente enciumado, com o aparecimento dessa relação sua com essa menina, de maneira que você acabou tendo um problema aí de ficar muito dividido e ter que se posicionar diante de uma situação muito desagradável, porque ele acabou encrencando de uma forma tal que você não tem muito jeito a não ser realmente se afastar dele. Parece também uma situação que mostra que se trata de uma pessoa um pouquinho complicada e conturbada, de maneira que você, não sei se deveria insistir na reaproximação ou na amizade, porque outras situações vão acabar por acontecer de forma parecida. Ele, pelo jeito, acabou se apegando mais do que deveria a você, talvez por causa da baixa autoestima ele tenha ficado um pouco mais solidamente vinculado a você do que deveria. E com isso você acabou meio que amarrado a ele sentimentalmente, situação que eu acho que essa ruptura agora, até em função do seu namoro, pode ser uma coisa boa para você. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos aqui um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Paulo. Pois não, Paulo. Por favor, doutor, eu não soube me expressar com a atendente, mas assim, em questão do coito interrompido, aquela secreção do pênis do homem, ela corre o risco da pessoa engravidar, da mulher? Sim. Me conta um pouquinho, Paulo. Quantos anos você tem? Eu tenho 36 anos. 36 anos. Você tem a relação sempre com o coito interrompido? Sim, eu sou casado, tenho 2 filhos. Sei. E você está falando isso na relação mesmo com a sua mulher, é isso? Isso. Ela não usa nenhum tipo de prevenção? Não, ela já pensou em fazer a operação, né? Eu também estou pensando em ir atrás, fazer a vasectomia, mas nesse meio tempo sempre há aquela preocupação.
Sei. Me diga uma coisa, é porque o coito interrompido, na verdade, mesmo que não seja um recurso, vamos dizer, de grande risco, sempre algum risco pequeno pode ter, né? Porque essa pequena produção inicial de secreção pode conter espermatozoides, não é a grande regra, mas pode acontecer. Agora, não é o recurso anticoncepcional mais moderno que tem, né, Paulo? Tem bastante coisa. Nenhum outro recurso interessa para a sua mulher, por exemplo, a pílula, nem o DIU, nem nada disso? Em questão da pílula, é o que a gente ouve falar, que isso futuramente começa a prejudicar a saúde da mulher, né? Não é verdade. Tem pílulas e pílulas, e definitivamente tem muitas e muitas mulheres que tomam pílula a vida inteira sem nenhum problema, né? O dispositivo intrauterino também não costuma ser prejudicial, né? É uma pequena peça que se coloca dentro do útero que praticamente garante que a pessoa não tenha risco de engravidar. Evidentemente que a ligadura das trompas ou a vasectomia é sempre uma decisão mais radical, né? Se você tem 2 filhos, tem certeza absoluta que não vai nunca mais querer ter filho, você pode fazer a vasectomia. Ainda se for para fazer, seria mais razoável que você fizesse a vasectomia, porque evidentemente você pode, se quiser, né, guardar, na verdade, um pouco do esperma em congelado, de maneira que, se porventura vier a querer ter filho por qualquer motivo, você pode usar esse material, né? Então, é mais razoável você fazer o uso vamos dizer, fazer a vasectomia, que além de tudo é mais simples do que realmente a ligadura da sua mulher. De todo modo, pensa em outras possibilidades, vai com ela junto no ginecologista e vê se dá uma solução um pouco mais inteligente que o coito interrompido. Apesar de que o risco é pequeno, mas é um desconforto, não é? Muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é José Roberto Miranda. Pois não, José Roberto. Ô, doutor, boa noite. Doutor, o meu problema é bem parecido como o pessoal costuma dizer sobre o Brasil, ser um país do futuro. Eu tenho 40 anos. Sei. E tem um ciclo na minha vida que nunca terminam as coisas que começam. Sei. Né? E, inclusive, até fui casado, estou em um processo de separação litigiosa há uns 5 anos, que também nunca termina esse processo, é incrível. E tenho 3 filhos, né? Como o rapaz está aí, eu já fiz vasectomia e sempre me interessei por mulheres mais velhas do que eu, né? Com 10, 5 anos, no mínimo, mais velhas. E tenho uma certa preocupação, que eu estou vivendo um relacionamento com uma moça de 10 anos mais velha que eu a amo de verdade, mas ela acredita, por eu ser mais jovem, que no futuro eu vou abandoná-la. Como tem esse estigma, eu já tenho esse estigma de nunca terminar nada, eu fico muito... Mas nunca terminar nada o quê? Nunca consegui terminar, né? O quê, por exemplo? Por exemplo, eu comecei a estudar, né? Eu sou uma pessoa que todo mundo diz que eu sou inteligente, que eu vou ter muito futuro, mas as coisas não foram acontecendo na minha vida, desde que eu casei, né? Isso, eu casei muito novo. O que mais você largou? O trabalho também você largou? O melhor trabalho que eu já tive, sempre na época que eu chego no auge, acontece alguma coisa e eu tenho que começar tudo do zero novamente. Né? Porque eu casei com 17 para 18 anos, porque a moça engravidou, como eu fui criado por mãe solteira, não tem nenhum demérito, eu não gostaria que acontecesse isso com o meu filho. E acabei casando, né? Eu sei que não justifica, mas foi esse o real motivo. José Roberto, me fala uma coisa. Você é um cara muito volúvel, muito temperamental, muito que vai largando rapidamente as coisas? Não. Eu sou um rapaz de aliança. As pessoas confiam em mim. Eu tenho muitos confidentes, mas eu não consigo confidenciar com ninguém. Eu já fiz um tratamento psicológico na época que eu casei, por abandonar a escola, que as pessoas, a minha mãe achou um absurdo, muita gente, e fiz. E o psicólogo me dispensou, que ele achou que não teria nenhum problema. Então, eu não sei se não tem nenhum problema, mas a impressão que dá é que você agora está vivendo uma característica aí que tem a ver mais do que tudo com esta situação da sua namorada mais velha ficar insegura e desconfiada em relação ao futuro, não é isso? Exato. O resto são coisas da vida. Você ter situações de dificuldade profissional, justamente em certos momentos que você está mais bem sucedido, talvez seja até um motivo de
você ficar mais esperto em outras vezes, porque quando a gente está mais bem sucedido, certamente também é a hora que tem mais gente querendo passar a rasteira na gente, né? Então eu penso que você não me pareceu um cara que larga tudo pelo meio do caminho, deixou certamente os estudos porque foi se casar, e se casou porque a moça engravidou e você quis levar a sério a coisa. Então eu acho que a sua história não é uma história que justifica tanto medo por parte da sua namorada. Evidentemente, diferença de idade para a mulher nessas condições sempre pode assustar, mas eu acho que ela é que tem que correr o risco, não é? Muito obrigado pela sua participação. Temos ainda um e-mail da Rosângela que diz assim: Dr. Gicovati tem um filho de 14 anos que fica fechado no quarto, quase não conversa com ninguém em casa e não demonstra prazer com as coisas que tem. A coordenadora psicopedagógica da escola, onde ele estuda, diz que entre os colegas ele é alegre e até fala demais. Esse comportamento do meu filho em casa teria alguma relação com as regras que adotamos, de impor horário definido para estudar, dormir, etc.? O que devo fazer? Então, Rosângela, eu acho que o menino de 14 anos tem vários problemas que podem levá-lo a ficar trancado em casa. Certamente uma certa rebeldia contra valores da família e uma certa implicância contra atitudes da família, isso não há dúvida nenhuma que pode acontecer também, não é? Porque nessa idade, muitas vezes, eles têm essa tendência mesmo de ficar muito em oposição, muito indispostos em relação ao que é o padrão e a postura da família e se revoltar contra isso. Mas também é a idade em que os meninos gostam de ficar trancados no quarto, onde eles têm lá suas fantasias eróticas, onde eles se masturbam, onde eles se acomodam e alimentam de fantasias românticas, é a idade em que eles se apaixonam por algum personagem que não tem muito fundamento na realidade, então aquele amor em fantasia, eles ficam lá curtindo as fantasias, os sonhos, ficam no computador fazendo assuntos dos seus interesses, inclusive muita coisa relacionada com erotismo. Há um período em que o menino, principalmente o menino, fica meio frustrado e meio desengonçado também, porque ele tem um desejo, às vezes, em relação à figura feminina, e esses desejos nem sempre são correspondidos da mesma maneira, ele pode se sentir um pouco frustrado. Então tem frustração na área sexual, tem amor platônico, tem gosto por uma masturbação, de ficar trancado sozinho, fazendo a vida do seu gosto, e tem, evidentemente, também uma certa rebeldia contra os padrões e normas da família que, nesta idade, mesmo se não fossem tão rígidos, ele naturalmente tenderia a ficar um pouco mais revoltado e um pouco mais voltado para uma postura aqui no caso até é uma revolta passiva, que ele não é um encrenqueiro, ele só fica quieto no canto dele. Deixa ele quieto lá, não faça nada de muito especial, tenha paciência, daqui a pouquinho ele sai desta fase e aí vamos ver que bicho vai dar. Tomara que vocês consigam se reencontrar e que você também dê um pouquinho mais de folga e um pouco mais de liberdade para ele, porque na medida que os meninos vão crescendo, a gente tem que aumentar o grau de responsabilidade deles e diminuir o peso, vamos dizer assim, da autoridade da família. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Camila Campanerucci, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram do Lorival Rocha, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Travares. Boa noite.